Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que trabalha 100% embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é sexta-feira, temos então o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje temos um resumo do capítulo 25. Pode estudar conosco. A Ti, Senhor, agradecemos as muitas oportunidades e pedimos, auxilia-nos em mais esta eitada, em mais este estudo. Agradecemos e também pedimos auxílio aos mentores, à espiritualidade amiga, aos irmãos do plano corpóreo e espiritual. Seguimos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces, preces gerais, reuniões espíritas, é o item 6. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor do próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazer que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessário. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abrir os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, sobretudo se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos mentores do trabalho, nossos guias espiritual, para nos assistir e velar por nós, que assim possa ser. Graças, graças, graças a Deus. E assim nós começamos o nosso básico do Espiritismo. E no nosso básico do Espiritismo de hoje, a gente lembra que hoje é 29 de dezembro e bem no começo da semana foi 25 de dezembro. A gente comemora, via de regra, 25 de dezembro como o nascimento de Jesus Cristo. E a gente trouxe aqui, então, foi Natal. E a gente pergunta como foi o seu Natal, no sentido de, nós passamos desde o começo do canal, a gente fala muito em Natal, a gente fala muito nas festividades de Natal, durante todo o ano a gente comenta os humores que estão ali habitando o Natal, e a nossa reflexão de hoje, no básico do Espiritismo, é: você conseguiu aplicar neste Natal o que foi preparado durante todos esses anos? Quer dizer, a gente não está falando só do ano de 2023, durante todos esses anos você conseguiu ter um Natal mais tranquilo? Você conseguiu ter um Natal mais feliz? Você conseguiu ter um Natal mais harmonioso? E não precisa nem responder. É uma reflexão. Pergunte para você o que faltou para o seu Natal ser do jeito que você acredita
que ele deveria ser. Porque para algumas pessoas, Natal, inclusive, nem existe. Ah, Jesus não nasceu nessa época. Ah, Jesus não nasceu nesse dia. Ah, isso é uma data comercial. Ah, isso é uma data para gastar dinheiro. Ah, eu tenho que reunir família. Ah, eu tenho que me deslocar daqui lá para o outro lado da cidade. A gente tem muitas reclamações de Natal, e Natal, por ser uma data sensível, ela acaba burilando, ela acaba mexendo com os nossos humores. E a pergunta é: você conseguiu nesse Natal levar a paz com você para onde quer que você tenha ido? Se você ficou sozinho, você conseguiu administrar esse momento e dizer: olha, não é um dia comum, mas também não é um dia que eu vá ficar triste, não é um dia que eu vou me sentir desamparado. Você conseguiu se sentir amparado nesse Natal? Você conseguiu refletir acerca do ano, acerca das coisas boas que aconteceram, das coisas que deixaram de acontecer, que podiam ter acontecido e não aconteceram? Você conseguiu? Se você conseguir fazer essas reflexões, saiba que, pelo menos para mim, o Natal foi salvo. O Natal foi ganho. E assim nos auxiliou aqui o canal nessa breve reflexão acerca de então foi Natal, como foi o nosso Natal. E então fechamos aqui o nosso básico do Espiritismo. E seguimos então para os nossos lembretes, antes do nosso boa noite. E no lembrete de hoje a gente lembra, como sempre, que o canal Espiritismo Motivacional é um canal que trabalha 100% embasado com o Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Nós temos estudos segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas, sempre pelo YouTube. Eventualmente colocamos alguma coisa no Facebook, no Instagram e também nas outras redes sociais. A gente foi levado a deixar um pouco o Facebook de lado nesses últimos meses, por conta das atribuições de trabalho, muita coisa para fazer, muita coisa em cima, mas a gente acredita que em janeiro a gente consiga começar a postar tudo, arrumar tudo, e já, já, ainda em janeiro, a gente volta a nossa periodicidade com eles. Não vai ter boa noite, porque nós estamos em um compromisso. E nesse compromisso tivemos que deixar tudo gravado. Nós gravamos tudo ali no finalzinho de dezembro, eu não estou nem com data aqui, nós deixamos tudo gravadinho ali no finalzinho de dezembro, e se der, nós vamos assistir. Mas se não der, está gravado, a gente continua marcando ponto ali, não faltando nenhum dia. O canal, nesses 3 anos, não ficou nenhum dia sem transmitir. A gente, hoje, tem o capítulo 25, Buscai e Achareis. É um capítulo rico, é um capítulo forte, e hoje a gente não tem o ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Não, hoje a gente tem, deixa só eu voltar aqui. Eu tinha que ter posto ali, eu não botei, mas está tudo bem. Hoje a gente tem o resumo, a gente colocou o resumo lá na frente e não colocou o resumo aqui atrás, mas não tem problema nenhum. Hoje a gente vai trabalhar o resumo e a gente vai fazer o resumo começando com os itens 1, 2, 3, 4 e 5, que que eram relacionados ao ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. A gente precisa lembrar que essa questão do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, sou eu fazendo um movimento para facilitar, para propiciar, para contribuir com a ajuda que o próprio céu vem. Imagina os senhores que eu quero que a minha vida mude, eu quero que tudo mude, mas eu não faço absolutamente nada e ainda sou refratário.
Então fica difícil da espiritualidade amiga operar, fica difícil dos bons anjos operarem, fica difícil dos bons espíritos operarem. Então eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso então começar o meu movimento. Joana nos ensina através do belíssimo texto Vontade. Eu preciso começar com a vontade, acreditando ali que eu tenho a necessidade de mudar. Através dessa vontade, eu vou começar a gerar movimentos, eu vou começar a gerar situações nas quais eu vou começar a abrir os caminhos, eu vou começar a abrir as possibilidades para além de mim e para que o meu mundo comece a mudar. Gente, quando eu começo um movimento, eu estou dizendo para o meu cérebro que é hora de mudar, estou dizendo para o meu coração que é hora de mudar. Ambos vão se unir para seguir a minha vontade, mas eu preciso ter essa vontade. Não adianta só eu ficar rezando. Rezar ajuda, gente, ajuda muito, mas eu posso ampliar essa ajuda através do movimento. Então eu rezo e me movimento, eu rezo e me movimento, eu rezo e vou atrás, eu rezo e me preparo, eu rezo e faço acontecer, eu rezo e converso com as pessoas que podem fazer isso acontecer, eu rezo e estudo uma melhor maneira de fazer aquilo acontecer. Então, eu rezo e gero movimento, eu rezo e gero movimento. É isso que está aqui no Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. A gente trouxe ali trechos que não precisam nem ser lidos, mas só para a gente lembrar que no trecho 1, ele abre dizendo: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei, pode aumentar, por favor, batei, a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate a porta abrir-se-á. É isso que está lá no item 1. No item 2, ele vai trabalhar exatamente o que está no item 1. Então, no item 1, ele expõe a ideia, e no item 2 ele vai, então, discorrer acerca dessa ideia, que é o que a gente já fez aqui anteriormente. No item 3, ele vem falar, então, exatamente do trabalho, que foi o que a gente também abriu, que é a questão do movimento. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas um mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito, a cada um segundo a sua obra, é o mote desse item 3. Trabalhador da última hora é o mote desse item 3. Então, se eu fico lá aguardando o trabalho, se eu estou disponível, disposto, disponível e à disposição, o empregador vai chegar. E com um pouco ali de merecimento, eu vou, mesmo chegando depois, eu vou receber exatamente o que todos receberam. É isso que nos passa com muita clareza esse item 3. No item 4, ele vai trabalhar um pouco mais esse item 3. Ele vai trazer um pouco mais esse item 3. Deu uma travada, mas está tudo bem. Ele vai trazer um pouco mais esse item 3. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas. Ou seja, se aqui é um rascunho do plano espiritual, então lá é muito mais evoluído, é muito mais avançado. Por que que não trazem para cá as ideias já prontas? Porque o homem precisa ter o mérito. Por que então o anjo não chegou explicitamente e disse ao homem no deserto: segue por esse caminho? Ele só o intuiu, ele só o ajudou, ele só o resguardou. Por quê? Porque o homem precisava ter o mérito daquela situação. É isso que nos traz o item 4. E no item 5, ele fecha trazendo exatamente o combinado de todas essas ideias. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada.
Então, se eu estou confuso, eu vou pedir para ter um pouco mais de entendimento. Se eu estou perdido, eu vou pedir para me dar um pouco mais de caminho, e Jesus deixou isso muito claro, deixou isso muito, muito claro lá, né? Pedir forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias, que foi lá, o Tobias que eu puxei a um pouco mais, né? Vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles vos serão jamais recusados. Aqui tem um ponto que é muito interessante, que é o ponto, pode deixar lá em cima, que eu tô usando, eu tô lendo. Obrigado. Existe um ponto aqui que é muito interessante, né, que é pedir forças para resistirdes ao mal e as tereis. Esse é um ponto que a gente se perde um pouco. Esse é um ponto que a gente se perde um pouco, por quê? Porque a gente tende a começar a errar, a gente pede forças para parar de errar e a gente erra, 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 erra. Então, como assim eu vou pedir forças para resistir ao erro, a resistir à tentação, a resistir ao mal e terei essa força? Isso eu não consigo conceber. É o que nos traz. Na realidade, o que acontece é, eu peço força, mas eu continuo no caminho. Eu sei que eu estou errando. Eu peço força e ao invés de eu fazer o caminho inverso, eu continuo andando para frente. Nesse caso, a força vai ser nula, ela vai ser inútil, né? Não vai funcionar. A gente está bem lá embaixo, ó, batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Aqui, muita gente se perde, muita gente se perde. Muita gente olha e diz, mas Aderlei, a gente já sabe que Deus não castiga, então a gente precisa ler de novo. Serão o castigo do vosso orgulho. Então é o teu orgulho que está castigando a você mesmo. É o teu orgulho. Ali tem uma outra parte que chama atenção: sereis abandonados às vossas próprias forças. Mas a Derlei sempre dizem que Deus não abandona. Gente, Deus continua não abandonando. A ideia é a mesma. A Derlei dizem que os bons espíritos não abandonam. Eles não abandonam, mas eles se afastam. Eles se afastam porque eles tentam conversar, você não dá ouvidos. Eles tentam ajudar, você não aceita a ajuda. Eles tentam fazer acontecer, você erra. Eles tentam fazer acontecer, você erra. Tenta fazer, você não está pronto. E aí você vai ser deixado, abandonado às vossas próprias forças, que também é o mesmo que abandonado às vossas próprias obras. Quando você tiver força para dizer, não, eu não quero mais isso, o auxílio volta. Quando você começa a praticar o bem, a construir no bem, o auxílio volta. Ele volta com força, ele volta com vontade, e é exatamente isso que está aqui. Aí a gente tem, nos itens 6, 7 e 8, a segunda parte que é observar os pássaros do céu. Essa parte, observar os pássaros do céu, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque nós já nos apegamos a algumas facilidades. A gente se apegou tanto que a gente chega a dar a essa facilidade o nome em inglês, né? São facilities. Porque a gente já se apegou a essas facilidades. E quando a gente se apega a essas facilidades, juntando a um sem fim de enfermidades que nos acometem por conta, inclusive, da gente se acomodar nessas facilidades, fica difícil de eu pensar como os pássaros. Porque observar os pássaros do céu, eles trazem para a gente de maneira muito clara de, olha, o pássaro não guarda nada. Ele vai lá, come o que ele precisa comer e vai embora.
Ele não leva aquilo para guardar, ele não leva aquilo. Então a gente precisa aprender isso, a trabalhar devagar e sempre, a ter forças no sentido de criar essas forças através do trabalho. Notem, por favor, que no item 6 ele já começa dizendo: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulais tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E nessa parte a gente trabalhou muito a questão do livro dos espíritos, que é para onde eu vou depois que eu desencarno. Eu vou para onde estiver o meu coração. Eu tenho um coração bom, eu penso no bom, no bem, eu vou para o bem. Eu ainda sou uma pessoa dura, eu vou para um lugar reservado para pessoas duras, que precisam lapidar. Eu sou uma pessoa que eu penso no mal, eu vou para um lugar onde é o mal e onde lá eu vou ter, ao ter contato com esse mal, ao ter o contraste, eu vou ter a oportunidade de revisar a minha visão e começar então a construir as boas obras, essas obras que vão então erguer a escada que vão me tirar dali. Então é isso que o item 6 traz muito bem para a gente. E no item 7, ele discorre acerca de uma parte do item 6 que é sobre essa questão de amealhar. Eu não vou ler, não precisa ler, porque se eu ler sem começar no 6, lendo o 6 todo, o 7 ele perde o sentido. Por isso aqui a gente traz sintetizado que o 7 ele discorre um pouco mais sobre essa questão de não acumular tesouros. Como é que funciona essa questão de não acumular tesouros? Porque eu preciso viver, eu preciso do ouro. Então, o que eu faço? Eu não vou procurar o ouro, eu não vou ter ambição, eu preciso do mínimo de ambição. O que eu não posso é me deixar levar por essa ambição desmedida. E no item 8, ele continua o trabalho de discorrer, mas aqui ele já começa o fechamento. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que essa mesma terra dá. Porque hoje, o que a gente faz? A gente descobre que dá para ganhar muito dinheiro com a indústria agropecuária. Eu não me contento com as terras que eu tenho, eu vou lá, eu destruo a floresta por ganância. A dicção está difícil, mas tudo bem. Eu destruo a floresta por ganância, por pura ganância, porque eu quero mais dinheiro. E muitas vezes eu quero um dinheiro que eu não preciso. Eu quero um dinheiro que não me vai comprar mais do que eu já tenho comprado. Já parou para pensar como é a cabeça de algumas pessoas? Elas têm, e acaba que nesse sentido, é uma enfermidade tão pesada, que notem que a pessoa acumula e não gasta, ela acumula e não gasta, ela não sabe gastar. Então ela vive aquele círculo doentio do acumulado, conquistar acumulado, conquistar acumulado, conquistar acumular. E aqui está dizendo que a terra vai dar para todos, desde que todos aceitem administrar essa terra com base nas leis de justiça, a justiça dos homens, justiça de Deus, essa é perfeita. Justiça de Deus que nos é mostrada através, inclusive, da natureza. É uma mostra dessa justiça. Através da caridade, de cuidar do próximo, através do amor ao próximo. Nota que entra na mesma frase justiça, aí entra a caridade, que já é uma mostra de amor, mas aqui no caso a caridade fora da caridade não há salvação, então eu aplico a justiça e busco a salvação. Né? E vamos entender aqui, gente, porque pode ser que alguém venha e diga assim, mas para,
Eu preciso ser salvo? Eu realmente preciso começar a pensar como você para ser salvo? Gente, aqui existe um equívoco na interpretação. Salvação é ser melhor. Eu preciso ser melhor. Fora da caridade, eu não conseguirei ser melhor, porque a caridade é o exercício puro, nu e cru dessa melhora do ser humano. Então, fora da caridade não há como melhorar. Entendeu agora que a salvação ela é uma coisa importante, sobretudo se agora eu entendo que salvação é melhora. Porque quando eu boto salvação, para quem está de fora, rola até uma ironia. "Ah, mas eu preciso ser salvo". Vendo por esse ponto, talvez a pessoa não precise ser salva, mas eu preciso melhorar enquanto pessoa? Precisamos, todos precisamos, não há exceção, todos precisamos. Até o mais arrogante entende que ele precisa melhorar, nem que seja melhorar para ser ainda mais arrogante. O perfeccionista acredita que ele precisa melhorar. A pessoa que está lá no fundo do poço, já está subjugada, não rezem por mim, não precisa, ai, a vida acabou. Até essa pessoa, ela vê ali uma possibilidade de melhora. Então, fora da caridade não há como melhorar. Por isso eu tenho que aprender a justiça divina, eu tenho que aprender a me melhorar, e aí agora faz sentido. Eu tenho que aprender o amor ao próximo. Olha que interessante. Deus, eu e o outro. Deus, eu e o outro. Ah, fantástico. E aí, quando eu consigo observar por esse ponto de vista, abre assim uma clareira na mata da ignorância, né? Assim, a gente vai então para o próximo e último item, né? Não vos afadigueis pela posse do ouro, né? Não vos incomode pela posse do ouro, não se preocupe, não se perca a mão pela posse do ouro, não se desespere na posse do ouro, não adianta. São só 3 itens, né, a gente trabalhou esses 3 itens na semana passada, no item 9 ele trabalha lá: "Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem 2 fardos, eu acredito, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentar". Se eu faço a minha parte, eu sou merecedor da recompensa por essa minha parte que eu fiz. Não precisa eu ficar desesperado: "Ah, eu estou fazendo bem. Ah, eu estou fazendo certo". Outro dia eu falei isso inclusive para um amigo querido: "Ah, eu estou fazendo certo, eu fico muito preocupado se eu estou fazendo certo". Então começa a não se preocupar, só faça, só faça. "Ah, mas para, deixa tá. Santo Agostinho todo dia examinava a consciência, então ele pode, eu não posso". Gente, vamos com calma, tem que ser leve, tem que ser leve. Santo Agostinho estava pronto para aquelas inquisições, ele estava pronto para argumentar diante daquelas inquisições. Porque se eu começo a sobrecarregar a minha consciência de erros, eu vou começar a rodar num círculo de erros que vai ficar difícil de eu sair. A minha consciência começa a cobrar, a minha consciência começa a cobrar. Então, se eu estou no bem, se eu procuro fazer o bem, e devagar e sempre eu vou ampliando, melhorando, acertando, ajustando e entendendo melhor esse bem, eu vou melhorar aos poucos. Isso é natural, isso é natural, isso é natural. Então, eu vou devagarzinho ali, eu vou entendendo como funciona, porque eu estou bebendo naquela fonte e aquela fonte há de me alimentar. Aquela fonte há de me abastecer.
Por isso é importante eu me preocupar com o ouro para me manter, mas não ficar só preocupado, não somente com o ouro, mas igualmente com o bem. E no item 10 ele fala exatamente sobre a questão, eu nem vou ler, sobre a questão de eu levar as boas novas para aquele que se mostra buscador dessas boas novas. Se mostra como? Através da caridade. Então, a pessoa que você vê que ali está praticando o bem, você pode levar para ela as boas novas, mas você não tem que forçar, você não tem que colocar. Inclusive, a gente trabalhou isso semana passada. Eu contei uma história muito interessante da segunda-feira da semana passada, que aconteceu e que vale muito para quem não viu. Eu recomendo dar uma olhada lá, porque a gente precisa entender que a gente não tem que empurrar verdades nos outros, porque muitas vezes aquela verdade só serve para mim. Muitas vezes aquela verdade só serve para mim. Uma analogia que eu faço aqui, que eu acho interessante, é quando a pessoa não tem tabuada e eu insisto que a pessoa precisa trabalhar com a tabuada, quando ela prefere 7 mais 7, 7 mais 7, 14. Então, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 7 vai ser 7, mais 7 dá 14, mais 7 dá 21. 4 vezes 7 vai ser 7, mais 7 vai dar 14, mais 14 mais 7 vai dar 21. 21 mais 7 vai dar 28, eu chego a 35. Eu até vou virar para a pessoa e falar: por que você não faz ali uma multiplicação? Não, não. Eu gosto de fazer desse jeito. A pessoa está pronta, ela consegue entender, ela consegue alcançar daquela maneira. Mas a Derlei, se ela fizer pelo método de multiplicação ao invés de soma, é muito mais rápido para você, que já entende o método de multiplicação. Ela ainda entende o método de soma. E é isso que a gente precisa respeitar. É isso que a gente precisa entender. Eu, por exemplo, não sou de exatas. Todas as equações que eu sei fazer em exatas são equações que eu preciso para o meu dia a dia. Eu vou lá e faço, que é uma maravilha. Eu não consigo aprender nada além do que eu preciso no dia a dia. E se eu precisar de algo novo, eu vou aprender esse algo novo, mas não vou me aprofundar. Porque é assim que a gente faz, né? Você tem ali as suas aptidões. Então não adianta o outro querer empurrar. É isso que está aqui no item 10. E no item 11, ele trabalha exatamente o que está ali dentro desse item 9, 10 e o próprio 11. Ele faz ali o fechamento de tudo isso, ele traz a explicação, que já foi a explicação que a gente já trouxe aqui, por isso, eu não vou nem trazer a leitura, até porque o 11 eu peguei aqui só um pedaço, ele é maior que isso. Então, gente, esse é o resumo básico do Buscai e Achareis. E é isso que a gente pode trazer para vocês hoje, no sentido de, olha, é um capítulo que vale a pena dar uma lida, é um capítulo que, olha, vai ser gratificante, vai ser produtivo eu ler esse capítulo. Aliás, é produtivo eu ler todo o Pentateuco, bastando para isso que eu leia realmente buscando refletir. Eu não preciso concordar com tudo, eu não preciso entender tudo, mas eu preciso sim chegar ao ponto de entender algumas coisas e pegar essas coisas e usar como benefício próprio, no sentido de se melhorar. Então, senhores, é isso, a gente estudou, agradece imensamente o carinho de todos, agradece a presença de todos, que sigamos com muita alegria, né, com muita felicidade para a virada do ano, né? Mais uma vez a gente conseguiu, ah,
entrar 2023 e sair de 2023 sem faltar um dia em nossos estudos. Vamos então para a nossa breve irradiação e prece. A Ti, Senhor, agradecemos por mais este ano, agradecemos por mais essas trocas, esses momentos de estudo com fraternização e reflexão. E possamos, no ano vindouro, continuar neste caminho de paz, de luz e de muitas esperanças, no sentido de termos a coragem para mudar aquilo que precisamos mudar e parar aquilo de que precisamos parar. Que assim seja, graças, graças, graças a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Graças, graças, graças a Deus. Assim, meus amigos, mais uma vez conseguimos estudar, agradecemos a presença de todos e convidamos todos para estar conosco mais uma vez, segunda-feira, com ou sem feriado. O estudo não para e assim pretendemos, porque se Deus quiser e Ele há de querer, porque estamos a caminho, aqui estaremos mais uma vez na segunda-feira.